Turma, então, o que diz a questão 16? Ó, vamos para 16, veja. A 16, professor, eu percebo que ela é parecida com essa 15 que o senhor acabou de fazer. Mas qual é a novidade? A novidade é que agora a força, professor, tá puxando a caixa de cima, ó. Ah, é diferente dessa, né? Tá puxando a caixa de cima. Então a questão 16 começa daí a diferença, né? Ó. Saquei, professor. Então eu vou ter que mudar o diagrama de forças, né? Porque ela tá puxando a caixa de cima, né? E aí na questão 16 a pergunta é o seguinte: se eu puxar pela caixa de cima, determine o quê? Que ele quer na 16, ó. Determine quanto vai ser a força de atrito entre as caixas e determine a aceleração que cada caixa vai ter em dois casos. Primeiro caso, se a força for 14,4 e o segundo caso, se a força for 6 newtons. Então, fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vou fazer o novo desenho, vou adaptar essa figura, né? Ó. Professor, e aí rapidamente a gente volta, então, né? Então, vamos ver o que vai mudar aqui no desenho, professor, vamos. Você que está copiando no seu caderno, se fosse você, o ideal seria que você fizesse um novo desenho, né? Veja, então, a caixa A agora está bem aqui assim, ó, e agora eu estou, O professor aqui na apostila desenhou puxando. Não, eu sei, mas vou botar empurrando, não tem problema não, tanto faz, viu? É mesmo, tanto faz. Ó. O que importa é que a força está apontando para a direita, né? O que importa é que a força está para a direita. Então, ó, esse é o caso, ó, que não tem escorregamento relativo, né? Ou seja, né? E o professor escorregou um pouquinho aqui, ó. Pois é, deixa eu apagar aqui. Aí. Então tu percebe que ele tá empurrando a de cima, né? Ó. Ele tá empurrando pela de cima. Uhul! E a de baixo vai pegando carona, né? E a de baixo vai pegando carona. Olha que bicha safada, pois é. Pegando uma caroninha, né, professor? Então esse caso de cima é o caso em que o atrito é estático, né? É o caso em que o atrito é estático, né? Elas vão se movendo juntas, sem escorregamento relativo. Agora eu vou adaptar a figura de baixo, ó. Que é o caso em que o atrito é cinético, ó. Então deixa eu desenhar aqui. No caso de baixo é quando a força é grande demais, ó. E aí a A vai escorregando, ó. Em cima da B, ó. Rapaz, queimando, né? Sim, então como eu tava te falando, Moi, ó. Esse é o caso, meu amigo, que a pessoa aloprou. É o caso em que a pessoa empurrou tão ajumentado, mas tão ajumentado que né, ó. Tá. Acabou tendo, escorregamento relativo, né? Ixi, Maria, né? Então, claro, né, Renato Brito, que nesse caso as caixas não estão com a mesma aceleração, né? Claro que não, né? Com certeza. Deixa eu ver se tu tá entendendo. A mulher vai descobrir, olha, presta atenção, vamos ver. Nesse caso aqui que está havendo escorregamento relativo, quem estaria com maior aceleração? Quem é que está ultrapassando a outra, humilhando a outra? Quem estaria com maior aceleração nesse caso seria a A. Então, professor, se escorregar, né? Se o atrito for cinético, a A, meu amigo, é que vai ter maior aceleração, né? Ei, professor, mas e aí, né? Vamos ver, né? Bom, a outra coisa que vai mudar, amor, claro que é o diagrama de forças, né? Porque agora a mão não tá mais empurrando a B, ó. Meu Deus do céu. A mão agora empurra a A. Então deixa eu trazer a mão pra cá, professor. Pronto, ó. A mão, ó. Então vamos lá. Colocação de forças, professor. E a força de atrito também vai ter que mudar? Vai. Vou apagar a força de atrito, vou pensar sobre ela de novo, ó. Pois vamos. Tá aqui, olha. A mão empurra a A e a A empurra a mão. Ação e reação. Pronto. Já botei a força da mão. Agora vamos pensar sobre a força de atrito. Você que tem dificuldade, né? Sim, o que tem? Olha pra cá. Renato Brito, a tendência é a A escorregar em cima da B pra onde, ó? É a A escorregar pra frente ou pra trás, professor?
A tendência é a A escorregar para frente. Por isso que o Renato tem maior trabalho de fazer um desenho animado. Mamãe, ele fez Cartoon Network na lousa, desenho animado, ó. Mostrou o desenho animado quadro a quadro para eu perceber que a A está escorregando para frente em relação a B. Para tentar impedir isso, a B vai fazer na A um FAT para qual lado? Ah, professor, para A não escorregar para frente, a B faz na A um FAT para trás. Então, vou desenhar, ó. A B faz na A um FAT para trás. Então, para colocar esse FAT, eu penso. Aí o outro eu nem penso. Por quê? Para não gastar o cérebro, né? Exato, o outro já sei que é o contrário. Então, para colocar um, ele pensa. O outro, ele já bota sem pensar, que é para não gastar o cérebro. Pois pronto, ó. Ah, então para não escorregar para frente, o B faz no A um FAT para trás, o A devolve no B a reação. Pronto. E aí, para mesa. Aí, logicamente, né, pessoal, que como o diagrama de forças mudou, né? Aí, essa parte aqui vai mudar também, ó. Ei, mas e o cálculo da normal? Espertamente, eu não mudei a massa das caixas, ó. Ah, ainda bem, né? Pois é. Eu não mudei a massa das caixas, por isso que, pois é, que a normal ainda é a mesma de antes. É. Ah, mas entendi. Né? Então eu mudei o coeficiente de atrito, eu mudei algumas coisas, mas as massas são as mesmas. Por isso que essa parte aqui é a mesminha de antes, ó. Professor, pois então começa aí tudo de novo. Bom, vamos começar, certo? O cara está perguntando nessa questão 16 o seguinte: Renato Brito, eu quero que você ache a força de atrito e as acelerações das caixas em dois casos. Letra A, se a força F for 14,4 e letra B, se a força for 6 newtons. Então eu vou começar pela letra A. Renato Brito, cara, na letra A, se a força F for 14,4, isso vai produzir um atrito estático ou vai produzir um atrito cinético? Pois é, aí é que está o problema, né? Professor, como é que eu vou saber se 14,4 vai produzir atrito estático ou cinético? Pois é, o fato, Moi, é que para a gente saber se o 14 vai produzir estático ou cinético, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu tenho que descobrir qual é o maior valor da força F para que o atrito ainda seja estático. E professor, mas ele não pediu isso aqui na questão? Não. Mas mesmo que ele não peça, não dá para eu resolver a questão se eu não souber isso. Que é aquilo que o senhor fez na 15, que é aquilo que eu fiz na 15. Na questão 15, a primeira coisa, né, o que eu calculei na 15 foi qual é o maior valor de F para que o atrito ainda seja estático. Pronto. Na questão 16, mesmo que ele não tenha pedido, a primeira coisa que eu vou calcular é qual é o maior valor de F para que o atrito ainda seja estático. Aí como é que você vai fazer? Pronto, vamos lá. Supondo que o atrito seja estático, né? Vamos equacionar essa situação e vamos usar aquela ideia do limitante e vamos descobrir. Fazendo igual a anterior. Aí é bom que você treina. Pois vamos, professor, vamos lá. Então, Renatinho, como é que vai ficar? Olha, vamos aqui devagarzinho, ó. Força resultante na A é quem vai acelerar a A. Quem é a força resultante na A? Olha aí, no caso da A vai ficar F1 menos FAT, ó. Deixa eu escrever aqui, professor. Ó. F1 menos FAT, ó. Isso é a força resultante na A, professor. É isso que vai produzir a aceleração dela? Aê, isso, ó. E esse é o caso, Renatinho, que as acelerações são a mesma, né? É o mesmo Azinho aqui, que é esse, né? Eles estão compartilhando, professor. Aí no caso da B, vamos nós. Força resultante da B, professor. É quem vai produzir a aceleração dela. A força resultante da B, Moi, vai ficar quem? Vamos lá. No caso da B, quem é que produz a aceleração da B em relação à Terra? Quem produz, ó? FAT, né? Então, o FAT vai ser, então, professor, o quê? A massa da B vezes a aceleração, né? Aê, isso. E a aceleração é a mesminha, né? Isso, ó. E aí tu já sabe o que eu vou fazer, né? Já sei. Ô, meu Deus, o menino é chato, vai somar as equações. Já sei, pronto. Eu vou somar as equações. E quando eu somo, eu encontro aquela famosa equação que diz assim, ó. Cancela o FAT com FAT, né? Aí fica a massa da A vezes o Azinho, mais a massa da B vezes o Azinho. Eu posso colocar o Azinho em evidência só porque trata-se da mesma, o que, pessoal? Da mesma aceleração. Professor, mas futuramente, se não for a mesma aceleração, hein? Aí eu não vou poder somar e botar em evidência.
Se não for a mesma aceleração. Vai acontecer isso daqui a pouco. Cara, eu tô doido pra ver. Pois é, aguenta aí, né? Pois então eu vou já te mostrar. Ó. Então, moral da história, professor. Moral da história aqui, beleza. Aquilo que a gente já fez na questão anterior, na 15, né? Ó. Aí voltando ao ponto, professor, mais uma vez temos o limitante. Temos o limitante. A força de atrito, ela não pode crescer até infinito. Ou seria o meu sonho, né? Pois é, mas ela é limitada. Renato, o Fátima só consegue crescer até no máximo quanto? Mi estático vezes a normal. Qual é a normal? Se é na fronteira entre A e o chão, entre A e B, né? Se é na fronteira entre A e B, tem que usar a normal entre A e B, Renato, que é o N3, tá? Esse aqui eu já sei, né? Isso, né? Ah, tá. Então, de novo, como é que a gente começa a questão? O Renato me disse. Esse tipo de questão a gente sempre começa procurando qual é a caixa que está limitando o problema. A caixa que tem a aceleração limitada. Ei, Moi, nessa questão, qual é a caixa que tem a aceleração limitada? Quem é? Professor, a caixa que tem aceleração limitada é aquela caixa cuja aceleração é toda proveniente de quem? Do FAT. Quem é a caixa limitada? É a B, ó. A B, Moi, é aquela caixa que a aceleração dela é toda do FAT. Vem toda causada por ele. Então, a maior aceleração que a B consegue acompanhar, que a B consegue ter, né, professor? Tem a ver com o maior valor de quem? Que a força de atrito consegue atingir. E Renato Brito, cara, e qual é o maior valor que a força de atrito consegue atingir? Aí eu vou ver isso daqui, né? Professor, então escreve de novo, vai lá. Então eu vou escrever isso, ó. Aquela frase que eu falei, ó. A maior aceleração que a B consegue acompanhar, né? Que a B pode ter, né, professor? Tem a ver com o que mesmo, hein? Tem a ver com o maior valor que a força de atrito consegue atingir. E, professor, qual é o maior valor que a força de atrito consegue atingir? Tá aqui, ó. Mi estático vezes N3. O Mi estático nessa questão ainda é 0,2? É. E a N3, professor, não mudou não. Não mudou não, porque as massas são as mesmas da questão anterior. Então, o Fatimax, né, ó, continua sendo 8. É, mas esse 8 agora vai agir na caixa B, ó. É por isso que vai dar outra coisa, ó. Ah, tô entendendo. Agora vai ser a massa da B, entende? Ah, cara, que massa, ó. Então, se essa é a maior força, né, professor, que pode agir na B, né, que tem massa 8, né, eu vou descobrir qual é a maior aceleração que a B consegue acompanhar. Que a B vai pegando carona, né? A maior aceleração que ela pode ter é quanto, hein, professor? Tá dando 1, ó. Iga. Então, tu já pode falar para outra caixa. Ei, caixa A, pega leve, hein? Tu não pode ir com mais do que 1 não, viu? Senão vai escorregar, ó. Aí a caixa A vai dizer assim, sou eu não, cara, sou eu não. Fala com a Nicole aí, ela que tá empurrando, ó. Então, professor, a maior força que a Nicole pode empurrar, né, é aquela força que produz aceleração 1. Professor, e qual é o valor da força F que produz aceleração 1? Pera aí que eu sei já. Qual é a força que vai produzir aceleração 1, professor, nesse sistema? Pera aí que eu já sei já. Força que produz aceleração 1 vai ser o quê, ó? A soma das massas é 12. A aceleração crítica é 1? Tô fazendo aquela conta. Então, Renato Brito, o que é que o senhor descobriu? Eu descobri, cara, que a maior força para que o atrito ainda seja estático é 12, ó. Ah, professor, então, hein? Então, Mois, se ele fizer mais do que 12, vai acontecer o caso de cima ou vai acontecer o de baixo? Se a força for maior do que 12, vai acontecer o atrito cinético. E se a força for 12 ou menos? Se a força for 12 ou menos, aí vai acontecer o atrito estático. Vamos andar juntas sem escorregar, ó. Que legal, professor. Então eu posso até escrever isso daqui, ó. O que é esse 12, hein? Esse 12, eu vou escrever aqui, ó. É o maior valor de F. Maior valor de F. Ah, tá. Para o qual o atrito ainda será de qual tipo mesmo, hein, pessoal? Ainda será estático, né? Ah, professor, Sim, professor, bora começar a questão então? Bora, tô achando tão legal. Pois pronto, vamos começar a questão. O senhor não começou ainda não? Não, eu estava primeiro preparando o terreno. Agora eu vou para a letra A.
A letra A está dizendo o seguinte, Renato, cara, se a força for 14,4, calcule as acelerações e calcule a força de atrito. Aí agora eu já sei. Pessoal, se a força F vale 14,4, ela não é maior do que isso? Então, na letra A, se a força F é 14,4, vai ser o caso de cima ou vai ser o caso de baixo? Vai ser o de baixo, professor. Vai ser atrito cinético, Então eu vou escrever isso na letra A. E aí, como? Eu também como. Pois pronto, ó. Como 14,4 é maior do que 12? Então escorrega. Renato, mas então vai escorregar. E professor, me diz uma coisa, mas e se escorrega, o atrito vai ser o quê? Boa pergunta, o atrito vai ser 12 ou vai ser 8 ou vai ser o quê? Se está escorregando, o atrito vai ser o quê? Vai ser o cinético. Professor, então o atrito vai ser o cinético. Claro, se estiver escorregando, o FAT vai ser o FAT cinético. Como é que se calcula, professor? Mi cinético vezes a normal. Qual é a normal que eu uso, meu povo? N3. E o mi cinético na questão, ele não deu aí, tu viu que é 0,16, ó. E o N3, professor? Olha aqui o N3, né, ó. Tá. 40, né, olha. Beleza. Então vai ficar 0,16 vezes 40, ó. 6,4. Isso aqui é o FAT cinético, que é o que está agindo. É o FAT cinético. Então ele não vai perguntar, calcule o FAT. Já sei. O FAT que estará agindo, ó, é o cinético. E pessoal, então agora que tu tá vendo que está escorregando, tu percebe que eu não vou poder mais escrever que as acelerações são iguais, né? Não são mais iguais, não. São não. Porque agora, essa aceleração aqui, eu vou ter que chamar de aceleração da A. E essa é a da B. Ai, que ódio. Então, professor, o senhor vai ter que chamar essa aceleração de aceleração da A. Isso. E essa o senhor vai chamar de aceleração da B. Ei, se essa aceleração é a da A e essa é a da B, eu vou poder somar e botar em evidência? Caracas, professor! É exatamente isso que eu estou te falando, ó. Como essa aceleração é a da A e essa é a da B, se eu fosse tentar somar as equações, eu não vou mais achar essa equação aqui, ó. Quer dizer que essa equação não vai mais aparecer? Essa equação não vai mais aparecer. E ela não aparece por quê? Porque nesse caso as acelerações seriam diferentes, ó. Tu se lembra que tu sempre tinha essa dúvida? Professor, quando é que eu posso considerar como se fosse um corpo só? Quando é que eu posso escrever essa equação aqui? É quando eles se movem com a mesma aceleração. Quando eles não se movem, o que acontece? Eu não consigo achar essa equação. Porque quando eu penso em somar, não dá mais para botar em evidência. Caraca, mas... Pois é, não é isso que eu estava te falando, aqueles negócios, né? E professor, então como é que vai ficar na letra A? Na letra A vai ficar como nos velhos tempos. Eu vou escrever essa equação de novo, mas aqui eu tenho que chamar de aceleração da A. E aqui, aceleração da B. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Continua aí, professor, para eu ver que eu tô achando muito assim. Pois vamos. Lei de Newton para caixa A. Como é que vai ficar? Ó? F menos FAT. Isso vai ser a massa da A vezes o que, prof? Vezes a aceleração da A. E como é que vai ficar? Ora, a força F não é 14,4 da letra A? O FAT que está agindo, ó, não é 6,4? A massa da A é quanto? É 4, professor, que ele deu na questão. Pois pronto. Moral da história, Renatinho. Moral da história é que a aceleração da A, faz a conta aqui, quanto é que vai dar? 2. Aê! A A, prof, tá com a aceleração 2, ó. Essa é a aceleração da A, subentende-se que seja em relação a quem? Toda vez que eu uso a lei de Newton, né? A lei de Newton automaticamente já calcula a aceleração em relação a quem? Em relação à Terra, né? Ou qualquer outro referencial inercial. Beleza. E professor, e a aceleração da B? Pois eu já sei que a da B, professor, tem que ser menor do que a da A. Vamos calcular. Como é que você vai calcular a aceleração da B? Eu vou escrever essa equação para B, ó. A mesminha. Só que aqui eu vou ter que botar aqui a aceleração da B. Então eu escrevi a lei de Newton para caixa A. Eu copiei dali, ó. Lei de Newton para caixa A. E aqui eu botei a aceleração da A. Agora eu vou escrever essa equação aqui, ó. Lei de Newton para caixa B. Escreve aí, professor. Vamos lá. FAT é a massa da B vezes a aceleração da B. É a mesma equação? É a mesminha.
Tá, e aí, Renato, como é que vai ficar isso aqui? Pronto, vai ficar assim, né? Substitui aí, ó. O FAT não é o 6,4 porque é o cinético. E a massa da B, sim, a massa da B é 8, ó. E ele quer a aceleração da B, ó. Ah, tá. E tá dando uma coisa esperada, tá? Que ela não tem que dar menor do que 2, ela tá dando 0,8. A aceleração da B, isso, ó, tá dando 0,8. É, que é menor do que a da A. Era esperado, né, professor? É. Então, pronto. Letra A. Como a força 14,4 é maior do que 12, o atrito foi cinético. Cada uma vai escorregar com a sua própria aceleração e a gente calculou a aceleração de cada uma. Acabou a letra A. Foi. Professor, a letra B está perguntando a mesma coisa, mas supondo que a força F seja somente quanto? 6 newtons. Aí vem comigo, Moi. Se essa força F vale 6 newtons, o que vai acontecer? Vai acontecer o caso de cima ou o caso de baixo? Professor, se a força for só 6, 6 é menor do que 12. Então, ainda vai acontecer o caso de cima, né? Olha, Ei, tu se lembra que se a força F fosse 12, estaria na iminência de escorregar? Se a força F fosse 12, professor, ela estava, né, de pau, na iminência de escorregar. Mas aqui, professor, ele vai usar somente 6. Ei, se eu usar uma força de 6, vai estar na iminência de escorregar? Vai estar perto de escorregar? Não, é uma força muito pequena, né? É longe de escorregar, né? Então, com certeza, o FAT, professor, não será o FAT max, não será 8, não, porque... Então, eu vou escrever isso na B, ó. Diz aí, professor, como 6 newtons é menos do que 12, ó. Como 6 é menos do que 12, e aí eu já sei que não vai escorregar, ó. Não vai haver escorregamento relativo, professor. Vou escrever, não escorrega. Traduzindo, o FAT será estático, né? Esse é o caso em que o FAT será estático. Então, eu vou escrever isso, ó. Como 6 é menor do que 12, FAT será estático. Ah, vai ser o caso de cima. Vai ser o caso de cima. Eles vão se mover juntos, professor, como se fosse um corpo só? Eles vão se mover juntos como se fosse um corpo só. Renato Brito, cara, então, com que aceleração eles vão se mover? Ora, se eles vão se mover juntos, como se fosse um corpo só, eu não posso usar essa equação, ó. Como se fosse um corpo só se movendo. Eu vou poder usar essa, ó. Então escreve aí, professor. Vou escrever. Então, na letra B, ó, essa força vai produzir qual aceleração, já que eles vão andar juntos, né? Tá. A força é 6. A soma das massas é 12. Então ele vai andar com aceleração quanto, professor? Ele vai andar com aceleração, o conjunto vai andar com 0,5. Essa aceleração é da A ou é da B? É das duas. Essa é a aceleração tanto da A quanto da B. E professor, e ele quer saber também quanto é que vai ser o FAT. E aí, pessoal, quanto é que vai ser o FAT, né? Nesse caso, eu vou achar o FAT usando qual equação? Eu posso usar aqui o FAT é mi estático vezes a normal? Não está na iminência. Professor, o FAT eu posso achar daqui, né? Ele vai ser só a conta exata para produzir na B aquela aceleração de 0,5. Eu vou usar essa equação aqui, ó. FAT é a massa da B vezes a aceleração? O FAT é quem produz a aceleração da massa da B. E o FAT eu já sei que o FAT é o que tu quer, mas tu não sabe não, entende? É um FAT estático. FAT estático é um FAT que não está na iminência de escorregar, então ele não tem fórmula, né? Tá. A massa da B, ó, é 8. E a aceleração não é 0,5? Bem que o senhor falou, professor, que ele está menor do que o FAT max. Ele está menor do que o FAT limite, né? Porque não está na iminência ainda. Então, a força de atrito que vai estar agindo é só 4 newtons, o que já é esperado. É menor do que aquele 8 ali, né? É menor do que esse 8. Mas, pois é. Então, beleza. Então, assim morreu a letra A e morreu a letra B. Professor, então quer dizer que essa questão não tinha jeito. Eu tinha que primeiro calcular o 12 para eu saber qual caso seria atrito estático, né? E qual caso seria atrito cinético, né? Então, essa é a questão mais completa, né?
do capítulo de atrito é essa daí, ó. E essa realmente merece uma foto. Bota logo umas 10 fotos, né? Porque quando chegar em casa, professor... Porque às vezes você não copia a lousa toda, né? Vai que tu não copia a lousa toda, chega em casa, professor, tem um negócio que eu não tô entendendo, mas eu acho que eu não copiei tudo. Pois é, macho. Então, essa realmente, né? Essa eu bateria a foto.